Na noite de véspera de Natal, dia 24 de dezembro de 1945, um incêndio tenebroso destruiu por inteiro a casa da família Soder, em Fayetteville, Estados Unidos. Os moradores da casa eram George Soder, sua esposa Jenny e 9 de seus 10 filhos. Durante o incêndio, George, Jenny e 4 dos 9 filhos conseguiram escapar a tempo, mas os corpos das 5 crianças que restaram e que supostamente não saíram a tempo da casa em chamas nunca foram encontrados. Os Soders acreditavam que, de alguma maneira, seus filhos haviam sobrevivido ao incidente. Essa dúvida pairava devido a uma série de circunstâncias misteriosas que ocorreram antes e durante o incêndio. Eu sou o Marco e acompanho agora esse misterioso caso de Natal que dura sem solução há mais de 70 anos. Era a véspera de Natal e a família Soder estavam comemorando o dia. Marion, a filha mais velha, trabalhou o dia todo e à noite trouxe alguns presentes para suas 3 irmãs mais novas, Martha de 12, Jenny de 8 e Beth de 6. Felizes com os brinquedos novos, as crianças pediram para ficarem até mais tarde acordadas. Às 10 da noite, Jenny deixou as 3 crianças brincarem um pouco mais, desde que seus outros 2 irmãos, que ainda estavam acordados, Maurice de 14 anos e Luiz de 10, não se esquecessem de guardar as vacas no sítio e alimentar as galinhas antes de dormir. George e os filhos mais velhos, John de 23 e George Jr. de 16, já estavam dormindo depois de um dia cansativo. Jenny colocou sua filha Sylvia de 2 anos na cama e depois foi dormir também. Exatamente à 00:30, o telefone tocou. Jenny desceu as escadas e foi atender a ligação. Uma mulher estranha pedia para falar com alguém que Jenny não conhecia. Ao fundo dessa mulher, se ouvia risos e copos a tilintar. Jenny disse que era engano e desligou. Ficou encucada tempos depois ao lembrar que a estranha mulher parecia ter um riso estranho quando falava. Quando Jenny voltava para a cama, percebeu que as luzes ainda estavam ligadas e as cortinas não estavam corridas. Coisa que as crianças sempre faziam quando iam para a cama depois dos pais. A filha Marion estava dormindo no sofá. Então Jenny supôs que as outras crianças que brincavam até tarde deveriam ter ido para o sótão, que era onde eles dormiam. Fechou as cortinas, apagou as luzes e foi se deitar. À 1 da manhã, Jenny acordou assustada com o barulho de um objeto caindo e rolando do telhado da casa. Esperou um tempo e, depois de tudo voltar a ficar em silêncio, pegou no sono mais uma vez. Mas meia hora depois, foi acordada novamente por conta de um forte cheiro de fumo. Ela se levantou e viu que o escritório de George ardia em chamas, e que a linha telefônica e o quadro de distribuição já haviam sido detonadas pelo fogo. Assustada, acordou o marido, que correu para acordar os filhos mais velhos. Tanto o casal, o bebê da família e os 3 filhos mais velhos conseguiram sair a tempo da casa em chamas. Todos eles gritavam desesperados pelas crianças que supostamente dormiam no sótão. Mas absolutamente ninguém respondia. Ninguém conseguia chegar até o sótão porque as escadas já estavam completamente consumidas pelo fogo. John Soder disse no seu primeiro interrogatório que foi até o sótão avisar os irmãos e que os encontrou dormindo, mas em seu segundo interrogatório mudou sua versão e disse que apenas chamou por eles do andar de baixo e não chegou a vê-los. Tudo deu errado naquela noite, e buscar ajuda foi uma tarefa quase impossível para a família. Eles tentaram usar o telefone de um vizinho para chamar os bombeiros, mas as chamadas não se completavam. Além disso, um homem que passava pela estrada viu o incêndio e tentou ligar para os bombeiros de uma taberna, mas a ligação também não concluía. Muito tempo depois, alguém conseguiu finalmente ligar para os bombeiros em um telefone do centro da cidade. Enquanto isso, George tentou escalar uma parede para abrir a janela do sótão, se machucando na ação. Antes, tentaram usar uma escada que sempre ficava encostada na parede, dando acesso à janela do sótão.
Só que dessa vez, misteriosamente, a escada não estava onde sempre ficava. Um barril cheio de água que poderia ter sido usado no auxílio para diminuir as chamas estava com a água congelada. George também não conseguiu fazer funcionar nenhum de seus 2 caminhões que poderiam ter sido usados de alguma forma, apesar de ambos estarem funcionando perfeitamente no dia anterior. Frustradas todas as tentativas, a família desolada esperou a casa ser totalmente consumida por longos 45 minutos. E naquela hora, assumiram que seus 5 filhos haviam morrido no incêndio. Os bombeiros, que já estavam em números reduzidos, principalmente por conta da guerra, só chegaram no dia seguinte, quando já nem existia fogo para se apagar. O chefe F.J. Morris disse no dia seguinte que o motivo do atraso era pouco pessoal e que ele não sabia conduzir o carro de bombeiros, que o obrigou a esperar alguém que soubesse. Depois, os chefes dos bombeiros disse à família que nenhum corpo havia sido encontrado no meio dos destroços queimados, o que era muito estranho, já que 5 pessoas haviam morrido ali, e pelo menos alguma parte menor que fosse deveria ser encontrada. Dizem que as buscas podem ter sido superficiais ou que a temperatura era tão alta que não sobrou nada. Algumas testemunhas dizem ter visto fragmentos de ossos, mas isso era só especulação. Depois do desastre, os Suders resolveram nunca reconstruir a casa destruída pelo incêndio. Ao invés disso, construíram um jardim memorial em honra de seus filhos desaparecidos. Alguns anos depois, as dúvidas começaram a brotar na mente dos Suders e a ideia de que os filhos ainda estivessem vivos foi tomando força a cada dia que se passava. Dessa maneira, os pais das crianças desaparecidas resolveram colocar cartazes com fotos das crianças em todo lugar, além de oferecer uma recompensa a qualquer informação válida sobre o paradeiro delas. O cartaz maior, que ficava no memorial da família, ficou por lá até os anos finais da década de 80, quando Jenny Suder veio a falecer sem nunca descobrir o que de fato aconteceu naquela noite. A crença de que as crianças ainda estavam vivas vinha por conta de uma série de circunstâncias estranhas que ocorreram antes e durante o incêndio. George foi contra a conclusão do Departamento de Incêndios de que o fogo tinha sido de origem elétrica, afirmando que o sistema elétrico da casa tinha sido renovado e inspecionado pouco tempo antes do desastre. Relatou também que as luzes de Natal continuavam acesas durante os primeiros momentos do incêndio. Como isso era possível se tudo acontecia por conta de uma pane elétrica? Também era muito estranho que no dia, a escada que ficava no mesmo local sempre tinha sido removida, aparentemente propositalmente, e encontrada dias depois em um terreno a 23 metros de distância da casa. O reparador do telefone disse aos Suders que a linha telefônica da casa não tinha ardido no incêndio como eles tinham pensado, mas tinha sido cortada por alguém no poste de 4 metros que alimentava a linha da casa. Outra coisa que a família não aceitava era a teoria de que as crianças foram carbonizadas até o ponto dos ossos sumirem, pois dias depois, muitos eletrodomésticos eram identificáveis no meio das cinzas. O casal acreditava que o fogo tinha sido criminoso e que alguém havia colocado fogo na casa propositalmente para desviar a atenção de todos de algo muito maior. Eles acreditavam fortemente que seus filhos tinham sido raptados pela máfia siciliana. Muito provável por retaliação por George criticar abertamente Benito Mussolini e o governo fascista, que exercia funções no seu país natal, a Itália. Nos inícios de 1946, surgiram alguns indícios que levaram mais uma vez os Suders a acreditar que as crianças poderiam ainda estar vivas. Primeiro surgiram provas que apoiavam a teoria de que o incêndio não tinha começado por uma pane elétrica, mas sim começado propositalmente por alguém. O motorista que passava pela região disse que havia visto algumas pessoas atirando bolas de fogo na casa. Depois de alguns meses, quando a neve começou a derreter, Sylvia, a filha mais nova da família, encontrou um objeto esférico pequeno, duro, verde escuro e de borracha num arbusto perto da casa.
George lembrou de sua esposa ter escutado um barulho forte no telhado, como se algo semelhante tivesse caído sobre a casa. A família dizia também que o incêndio começou pelo telhado da casa, e não na parte de baixo, mesmo eles não tendo provas sobre isso. Houve até testemunhas que disseram ver as crianças momentos antes do incêndio. Uma mulher afirma ter visto algumas das crianças entrar dentro de um carro que foi embora pela estrada enquanto a casa queimava. Outra mulher também viu as crianças em uma estação de serviço em Fayetteville e Charleston. Afirmou que tinha servido almoço para eles e reparou que tinha um carro da Flórida no estacionamento. Os Suders contrataram um detetive particular chamado C.C. Tisley, na cidade vizinha de Gawley Brady, para investigar o caso. Ficou sabendo que o vendedor de seguros, que anos atrás tinha ameaçado os Suders com um incêndio devido às críticas que George tinha feito a Mussolini, tinha sido um dos jurados que tinha decidido que o incêndio tinha sido um acidente. Tempos depois, apareceu outra testemunha que tinha visto as crianças depois do incêndio. Ida Crutchfield, gerente de um hotel em Charleston, afirmou que tinha visto as crianças cerca de uma semana depois. Não me lembro da data ao certo, disse numa declaração. As crianças tinham entrado no hotel por volta da meia-noite, acompanhadas de 2 homens e de 2 mulheres, todos com aspecto que ela achou de origem italiana. Quando tentou falar com as crianças, um dos homens olhou para ela de forma hostil, virou-se e começou a falar rapidamente com as crianças em italiano. Depois disso, mais ninguém falou com ela. Recordava-se que tinham saído do hotel cedo na manhã seguinte. No entanto, os investigadores de hoje em dia não acham essa história verídica, uma vez que ela só tinha visto fotografias das crianças 2 anos depois do incêndio e 5 anos antes de contar a história. Em 1967, Suder foi até a zona de Houston investigar outra informação. Uma mulher tinha enviado uma carta à família, na qual afirmava que Louis Suder lhe tinha revelado a sua verdadeira identidade uma noite quando estava alcoolizado. A mulher acreditava que tanto ele como Maurice estavam a viver em algum lugar no Texas, mas Suder e o seu genro Grover Patterson não conseguiram falar com ela. A polícia local conseguiu ajudá-los a identificar os 2 homens que ela tinha indicado, mas ambos negaram ser os seus filhos desaparecidos. Mais tarde, Pestons afirmou que Suder duvidou da negação dos 2 jovens o resto da vida. Em outra carta que receberam nesse ano, os Suders obtiveram aquela que acreditaram ser a prova mais concreta de que Luz ainda estava vivo. Um dia, Jenny encontrou uma carta para ela no correio que tinha sido enviada de Central City, no Connecticut, mas que não tinha remetente. Lá dentro, encontrou a fotografia de um jovem com cerca de 30 anos de idade, com feições muito parecidas com as de Luz, que na altura teria cerca de 30 anos se tivesse sobrevivido. Na parte de trás estava escrito: Louis Suder, adoro o irmão Frank, rapazinhos. George morreu em 1969. Jenny e os seus filhos, ainda vivos, exceto John, que nunca falou sobre o incêndio, exceto para dizer que a família deveria aceitar o que aconteceu e continuar as suas vidas, continuaram à procura de respostas sobre o que tinha acontecido às crianças desaparecidas. Esse foi um caso que nunca teve solução. Até hoje, a única filha sobrevivente do casal continua divulgando o caso nas redes sociais. Será que realmente as crianças morreram no incêndio? Foram raptadas? Ou será que algo muito maior e mais sinistro aconteceu naquela noite fatídica? Deixe seu comentário sobre o caso e, se gostou do vídeo, aproveite e deixe um like e compartilhe com seus conhecidos. Se inscreva no canal e fique por dentro de novos vídeos cheios de curiosidades e mistérios.